BCAA, isoleucina, leucina e valina. Esses três aminoácidos, eles correspondem a uma grande parcela da nossa composição muscular proteica. Logo, a suplementação ela vai causar um efeito excelente, questionável. Isso se você tem deficiência do BCAA, porém isso é discussão para um outro vídeo que eu já fiz aqui no canal, então lembra sempre de procurar Leandro Twin, mais tema, porque o BCAA, em 99% dos casos, não é uma suplementação interessante. Então já começa esse vídeo clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal, porque a leucina é um aminoácido vital para a síntese proteica e outras funções metabólicas no nosso querido organismo. Sendo assim, ele é sim considerado um aminoácido essencial. A leucina ela foi descoberta em 1820 ou alguma coisa próximo disso e ela foi encontrada no queijo. Posteriormente, ela foi descoberta na sua forma cristalina. Chama leucina porque esse leus vem de lecus, que é do grego simplesmente branco. Os meus alunos sempre perguntam, ela faz parte apenas da recuperação muscular? Não, a leucina ela tem diversas funções, inclusive manutenção da glicemia plasmática. Porém, tudo que ela faz, a gente vai tópico a tópico, fazendo as considerações, porque dizer que uma coisa faz determinada ação não é fator determinante para o sucesso. Olha só, proteína constrói massa muscular. Posso dizer isso? Posso. Agora, se eu comer 1 quilo de carne vermelha todo dia, isso quer dizer que eu vou ficar forte? Não, porque isso vai demandar outros fatores. Então a gente vai fazer o mesmo aqui com a leucina. Pois bem, ela ser precursor de HMB é uma coisa muito positiva para a nossa composição corporal, tá? Isso aí ninguém tem dúvida nenhuma, recuperação, construção muscular, né? Ela participar da produção de hormônios, pô, bacana, hormônios são bons quando a gente tem quantidades adequadas. Eu sei que você está aí pensando, não, mas se a testosterona eu tiver 10.000 vai ser melhor do que ter 800. Você não está errado se você pensar só no ganho de massa muscular, mas para a tua saúde isso vai ferrar bonito. Então, que a leucina é show de bola, ninguém tem dúvida nenhuma. Agora, onde nós encontramos leucina? Naturalmente, bom, você vai encontrar no queijo, que foi onde foi descoberto a leucina em primeira instância, lá em 1820. Você vai encontrar no whey protein, excelente fonte, no frango, na carne, na soja. Todas as fontes de proteínas de valor biológico acima de 78, a soja tem 78, você encontra uma quantidade significativa de leucina. Porém, é verdade, nas de origem animal, você vai encontrar mais leucina. Isso quer dizer que um vegano deve suplementar com a leucina? Não necessariamente. Porém, é um indicativo de atenção neste momento. Então, para quem é vegan, não consome nada animal, pode ser que falte leucina e a suplementação seja bem-vinda. Ainda que ovo-lacto vegetariano, esquece, tá? Porque ele consome ovo, queijo, leite e derivados. Esse aqui vai ter os mesmos resultados de hipertrofia de quem consome frango, carne e peixe. Sim, é verdade. Até mesmo porque o ovo tem valor biológico maior do que o frango, a carne e o peixe. Agora, quando você não consome nada de origem vegetal, você pode ter algum déficit de leucina. Mas se você bate o 2 gramas quilo com soja, proteína isolada da soja, proteína da ervilha, proteína do arroz, galera, é muito difícil, é muito pouco provável que você precise de suplementação de leucina. Não é uma garantia, mas é um excelente indicativo 2 gramas quilo de proteínas vegetais de valor biológico relevante, que foram essas que eu citei, serem muito interessantes, tá? Para você já ter esse aminograma ingerido de forma mais preponderante para o ganho de massa muscular. Existem alguns estudos que mostram que a leucina, se consumida em doses de mais ou menos 5 gramas 30 minutos antes de uma refeição, você tem um aumento de síntese proteica. E esse é muito legal de falar, porque esse é o tipo de dado que é vomitado
em mídias sociais ou blogs, enfim, por interpretações ou erradas, né, ou tendenciosas. Por quê? Porque todo aminoácido ele vai aumentar a sua síntese proteica. Claro, claro. Você está dando um aminoácido, o corpo vai aumentar a síntese proteica. Perfeito, é só isso. Agora, o que a gente precisaria verificar é: vou consumir leucina e vou fazer meu 2 gramas/quilo certinho com a leucina 30 minutos antes de 2 ou 3 refeições no dia, e se eu vou ter uma maior incorporação de proteína, ou seja, se o meu balanço de nitrogênio tende a ficar mais positivo que no primeiro caso. E isso não acontece. Logo, quando você consome um aminoácido, você aumenta a síntese proteica. Só que ela tem uma limitação biológica, porque senão a gente consumia 10 quilos de carne e recuperava tudo em 5 minutos, já treinava de novo, já comia 10 quilos de carne e assim sucessivamente até passarmos o Ronnie Coleman. Só que isso não acontece. Novamente, temos uma limitação. E o que o estudo faz é analisar uma fração do dia. Então, consumiu-se a leucina e analisou no momento, sim, teve um aumento de síntese proteica. Beleza, mas isso daí é óbvio, né? Isso aí é óbvio. Agora, será que se eu analisar o período das 24 horas, eu vou conseguir incorporar mais proteína? Não, nós temos uma limitação. E essa limitação ela pode ser vencida? Pode. Como? Com esteroide anabolizante? Beleza. Só que tem colateral. Com mais carboidrato na dieta? Beleza, realmente você tem um aumento. Só que você engorda junto, então não compensa. Então você precisa trabalhar naquele limiar do bulk limpo, senão não vai adiantar nada. Você até ganha mais massa muscular, mas depois na hora de perder a gordura, perde a massa muscular e não adianta nada. Por isso que tem que fazer o bulk limpo e certinho. Logo, voltando para o nosso assunto aqui, a leucina não é uma suplementação que tem esse poder que você deve considerar. Porque se você quer subir a sua síntese proteica com a leucina, isso quer dizer que você não consome proteína suficiente. Logo, se você consome, não tem necessidade. Temos alguns estudos também sobre a suplementação da leucina com a melhora do desempenho esportivo. Quando um indivíduo consome leucina antes do seu treinamento, ele tem um aumento de leucina plasmática, ou seja, no sangue, bem como de isoleucina e valina. Então, a suplementação de leucina pode aumentar os níveis dos 3 aminoácidos na corrente sanguínea. Isso é importante de que maneira? Porque a valina, ela disputa receptores com o triptofano. O triptofano é um aminoácido que gera a sensação de fadiga. Tanto é que as pessoas suplementam com triptofano, que a gente pode discutir isso num próximo vídeo, para dormir melhor. Quando você está treinando, você tem uma liberação de triptofano. Logo, se você tem mais valina extracirculante, plasmaticamente falando, você vai ter uma disputa com o receptor do triptofano e isso tende a gerar menos fadiga, porque a valina ocupa o receptor e o triptofano vem e fala, me ferrei, logo vou ficar aqui. E aí, como ele não se liga no receptor porque ele está ocupado, você tem menos sensação de fadiga temporariamente, porque uma hora a valina vai sair, o triptofano vai ligar, só que isso acontece depois do treino, show de bola. Só que para isso, você consome valina, você não vai consumir leucina. Para quê? Para a leucina estimular, liberar... Não, valina direto e boa. E é daí que vem que o BCA melhora a performance do seu treinamento, porque ele tem valina. Só que isso é num grau muito pequenininho, que acaba só compensando num dia específico. Quando que eu indico o BCA para essa finalidade, ou a valina isoladamente para essa finalidade? Quando eu vou pegar um aluno, ele vai fazer um teste de aptidão física, um TAF, e as marcas dele não estão boas. E ele já está usando cafeína, ele já está usando GW50 1516 ou Cardarine. E aí você quer colocar algo a mais. Pô, Leandrão, por que não coloca betalanina? Não, ele já está tomando betalanina. Agora a gente vai sugerir esse daqui. Mas e a creatina? Já está também, isso é o último do último do último. Porque o custo-benefício é ridículo. Isso é para tirar um pelinho, que de repente, naquele dia, se justifica um investimento um pouquinho de dinheiro ali, porque é um dia só, para uma coisa muito importante que ele vai levar para a vida e tal. Agora, vou tomar rios de BCA, né? Então, se afogue na amargura de não ver diferença nenhuma. Conclusão, você usou leucina e viu alguma diferença,
muito provavelmente nós temos alguma carência nutricional. E uma carência que é difícil de conseguir com uma alimentação decente. Então reveja a sua dieta. E para isso eu vou deixar você com esse vídeo aqui, que eu, juntamente com você, filmando a tela, certinho, passo a passo, montamos uma dieta juntos, completo, tá? Então dá uma conferida nesse vídeo.